Bom dia. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da ligação do assunto que existe entre arrependimento e felicidade. Há uma relação entre arrependimento, felicidade e o não pecar. Nós vamos entender isso hoje a partir de 3 exemplos que as Escrituras narram. Estão lá no livro de Lucas. O primeiro exemplo está estampado com a epígrafe "A pecadora que ungiu os pés de Jesus". Trata-se de uma mulher que entrou numa cerimônia em que Jesus estava participando. Jesus tinha sido convidado no fariseu para jantar com ele. E Jesus, estando nessa casa, o fariseu e Jesus receberam a visita inesperada de uma mulher que o texto relata ser pecadora. Olha a ênfase, pecadora. Todos nós somos pecadores, mas aqui está dizendo que uma mulher pecadora, ou seja, havia um estigma entre os fariseus em relação a determinadas pessoas. Determinadas pessoas eram tidas como santas, como pessoas imaculadas. E outro grupo de pessoas, a gente pode entender das Escrituras, eram hostilizados, eram vistos como aqueles que não mereciam o favor, não mereciam a visita, não mereciam estar na presença do mestre, de alguém que ensinasse o evangelho, no caso, o Jesus. Então aconteceu esse episódio. Ele foi convidado por um fariseu, que era um membro de uma seita, os saduceus uma seita, os fariseus, havia os zelotes, haviam vários grupos de religiosos, de seitas, e um elemento desses grupos, chamado aqui, pertencente a esse grupo, chamado fariseus, convidou Jesus para jantar, e nesse episódio apareceu a figura de uma mulher. Essa mulher, ela entrou de maneira surpreendente na casa onde Jesus estava, e ela levava um vaso de alabastro com unguento. Então, ela colocou os cabelos nos pés de Jesus, relata lá, lavou com lágrimas e enxugou com os cabelos os pés do mestre. Né? E levou aquele unguento caro e beijava os pés do mestre, né, para passar no mestre. Mas, em síntese, o fariseu ficou indignado com isso. Está lá no 39, ao ver isso, verso 39 do Lucas 7. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe trocou, porque é pecadora. No verso 40. Dirigiu-se a Jesus, fariseus, e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Ela respondeu: dize a mestre. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e outro 50. Ele pegou e ensinou esse fariseu, que estava escandalizado, que uma mulher pecadora surgiu naquele evento ali, naquele jantar, que estava a presença de Cristo. Essa mulher ousou, vamos dizer assim, né, a lavar os pés de Jesus com lágrimas, com prantos, e secar com os cabelos. Ou seja, ela estava perturbada, ela estava incomodada, ela estava passando por uma situação difícil da vida dela, e ela viu no mestre a salvação, ela viu no mestre o consolo, ela viu o conforto, e ela foi procurar. Naturalmente, aqueles que sentem a falta de Deus, que estão numa determinada aflição, eles vão procurar Deus em determinado. Alguns vão, outros não, em determinado momento. É o caso dessa aqui. Ela estava arrependida da vida que ela levava. Porque nós entendemos que ela beijava os pés, ela ungia o mestre com unguento, chorava tanto que chegava a lavar os pés do mestre e enxugava com os cabelos. Ela passou tanto aquele ritual, aquela cerimônia na frente, que deixou escandalizada, porque ela era pecadora. Enfim, quem não é pecador? Mas ali ela era tida como alguém que não era digna de estar na presença do mestre e tocar no mestre, no Messias, né? Então Jesus explicou através de uma parábola, né? Tinha 2 credores, um devia 500 e outro devia 50. Um perdoou a dívida do 500 e outro perdoou a dívida do 50. É nesse sentido. Ele disse: uma coisa tem a dizer, respondeu: dize, certo credor tinha 2 vendedores, um devia 500 e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que lhe pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais?
Aí o próprio Simão ele caiu-se em si, e ele disse lá no verso 43 do Lucas 7, o Simão que era o fariseu que era o anfitrião ali. Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Então aí ele deu o exemplo através dessa parábola dos dois credores, um devia 50, outro devia 500, ele perdoou os dois, qual o que foi mais grato? Qual o que gostou mais, o que recebeu melhor aquele perdão? Ah, o que devia mais, disse Simão o fariseu. Então julgaste bem, você acertou. Essa mulher aqui, pelos pecados que ela tem, pelo arrependimento dela, ela está aqui para ser perdoada dos pecados dela. Em síntese, era isso que quis dizer. Porque ele falou assim, ó, verso 44, Lucas 7, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê se essa mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Verso 45, não me deste ósculo, que era um tipo de saudação entre eles. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. 46, não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. 47, por isso te digo, perdoado-lhes são os seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, ela se sentia culpada, ela se sentia com um fardo tão grande que carregava em razão dos pecados dela, que ela foi lá, ela fez todo aquele ritual, ela lavou os pés deles com látex, secou, passou unguento no mestre. E o outro, o fariseu, que não se achava pecador, porque ele acusava essa mulher de pecadora. Lá no início a gente viu, uma mulher pecadora. E se você soubesse, mestre, quem é essa mulher, ele disse assim. Então ele se achava santo, imaculado, ele se achava imune a erro. Ele se achava uma pessoa talvez perfeita, não sei. Mas ali ele estava fazendo uma divisão entre aquela mulher que ele taxava como pecador e ele. Só que aí Jesus inverteu a história. O Cristo inverteu. Você percebeu, Simão, que você me convidou, você não me deu ósculo, você não lavou meus pés? Não, e essa mulher aqui, não me deste água para os meus pés? Essa mulher regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Por quê? Porque ela muito amou. Ela ama de uma intensidade tão grande, ela demonstrou um amor tão grande, que o próprio Cristo disse assim, os teus muitos pecados estão perdoados, porque você amou muito. E no caso o fariseu, que se achava que ela tinha pecado, mas ele não falava que ele não tinha, ele não dizia que tinha pecado, né? Então ele não se enquadra ali, porque ele pouco amou, por isso que ele não fez, ele não lavou os pés do mestre, ele não saudou. Ela se achava com aquele fardo tão pesado que ela chegou aquele fardo lá e descarregou no mestre, né? A situação que ela estava era insuportável para ela. Ela precisou da ajuda do mestre. E Deus viu, Deus através de Cristo, através do mestre, viu o quanto ela amava. E pela imensidão daquele amor, daquela gratidão, daquela adoração, ele perdoou os muitos pecados daquela mulher. Ou seja, mesmo aqueles que pecam bastante, a porta da graça, do arrependimento está aberta. E é isso diz. E essa mulher, ela muito amou e ela conheceu a felicidade, porque o pecado dela foram perdoados por Cristo. O outro caso nós temos do filho pródigo, que está lá no verso 15, no verso de Lucas também, no livro de Lucas também. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. O filho pródigo, ele voltou para casa, depois de ter torrado a herança, gastado toda a herança que o pai deu, e disse, pai, pequei a Deus e eu estou arrependido. E o pai dele resolveu assumir ele novamente como filho. Deu o anel de filho, colocou a sandália nos pés, e eles começaram a se regozijar, e o pai disse assim, meu filho estava morto e agora vive. Então assim, o arrependimento desse filho levou a ele ter a felicidade na vida dele. Eles se regozijaram, levou a se reconciliar, e ele, através do arrependimento, ele conheceu a felicidade. Então nós vemos através desses dois exemplos, e mais o de Zaqueu. Zaqueu também. E Zaqueu se arrependeu. Se arrependeu e o próprio Cristo disse a Zaqueu, a felicidade
Lá no Lucas 19, disse a Zaqueu. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade do meu bem. Se alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes. E Jesus disse: houve salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão. Ele se arrependeu e conheceu a felicidade. Então a felicidade está ligada com o arrependimento. É isso que Cristo quer nos ensinar. A felicidade, de acordo com a Bíblia, de acordo com Cristo, está ligada com o arrependimento.